Fala pessoal, nessa questão ele fala que as retas de equações y igual a x mais b e y igual a cx são ilustradas na figura abaixo. E tem uma informação bem importante logo em seguida, né? Ele falou que o coeficiente b é igual à média aritmética dos coeficientes a e c. Então tem duas coisas para a gente fazer aqui. Primeiro, identificar qual reta é qual. Repara que ele deu para a gente a equação reduzida das retas, né? Porque a equação que ele deu para a gente é a equação que tem o y isolado. E vamos lembrar do seguinte, quando eu enxergo a equação reduzida desse jeito, o número que aparece na frente do x é o que a gente chama de coeficiente angular e tem a ver ali com o ângulo de inclinação da reta, é a tangente do ângulo de inclinação. E o número que aparece sozinho, que é esse b, é o coeficiente linear que mostra onde a reta cruza com o eixo x. Então, o que a gente tira daqui? Não aparece um número sozinho na equação da segunda reta. O que significa que o coeficiente linear para essa reta é zero. O coeficiente linear ser zero significa que ela cruza o eixo y no ponto zero, que é a origem. Então, essa reta aqui é a reta y igual a cx, porque ela é a reta que passa pela origem. A outra reta é a reta y igual a x mais b. Essa é a primeira observação que a gente precisa fazer. Aí, vamos lá. Ele quer que você expresse as coordenadas desses três pontos, P, Q e R, em termos dos coeficientes A e B. Bom, o que é o mais fácil de todos? Como a gente viu, né, o coeficiente linear na reta mostra onde ela cruza o eixo Y. Então, se ela está cruzando aqui no ponto Q, quando eu olho para a equação dessa reta, eu percebo que essa reta tem que cruzar o eixo Y no ponto de ordenada B. Então, a coordenada desse ponto Q é simplesmente 0,bzinho. Tudo bem? Você pode pensar via coeficiente angular, isso serve para a gente justificar, ou, se você preferir, você pode pensar que o ponto Q é o ponto da reta que tem x igual a zero. Então, se você pegar a equação da reta y igual a x mais b e substituir o x por zero, você vai descobrir que o y é a vezes zero, que é zero, mais b, fica só y igual a b. O que significa que o ponto Q é o ponto 0b, como a gente mencionou. Aí o ponto P é o ponto dessa reta que tem y igual a zero. Então, você vai fazer que a x mais b dá zero. Isso significa que o x é menos b sobre a. Só que, acho que você vai perceber, você vai lembrar que o y era zero, né? Então, a gente tem que o ponto P é o ponto que tem x igual a menos b sobre a e y igual a zero. Isso já responde, certo? Algumas das coisas que o enunciado perguntou, mas não todas. O que mais falta a gente responder? Falta o ponto Q. Ponto Q não, ponto R. Como é que a gente vai achar o ponto R? Bom, o ponto R é o ponto de interseção das duas retas. Lembra que, quando a gente está tentando encontrar a interseção de figuras em geometria analítica, o caminho que a gente segue é resolver um sistema que tem as equações das figuras. Então, o ponto R, ele vai sair de resolver esse sistema aqui, ó. Y igual a cx, que é a equação da reta que sobe, certo? E y igual a x mais b, que é a equação da reta que desce. Só que o enunciado deu aqui uma informação importante. B é a média aritmética dos coeficientes A e C. Então, se B é a média aritmética dos coeficientes A e C, bom, ele quer que a gente escreva as coordenadas em função de A e de B. Então, é o C que tem que ficar isolado, né? Porque é o C que vai sumir dessa equação. Então, primeiro, eu vou passar esse 2 multiplicando para cá. Então, 2b vai ser A mais C. Se eu quero isolar o C, aí o Azinho vai subtraindo para lá. Então, se o Czinho tem o mesmo valor que 2b menos A, eu vou escrever a equação dessa reta aqui como sendo, na verdade, y igual a 2b menos A vezes x. Né? Fazendo essa substituição, a gente tem uma expressão para essa reta que depende só de A e de B, como o enunciado quer que a gente encontre. Então, no sistema que a gente vai resolver, eu já vou utilizar esse valor substituído, né? O Czinho eu vou substituir por 2b menos A vezes x, essa é a equação daquela reta, certo?
Bom, vamos lá. Eu vou aproveitar que esse y está isolado e vou substituir ele na equação de baixo. Então, substituindo, a gente vai ter o seguinte. 2b menos a vezes x vai ser igual a x mais b. Esse 2b menos a vezes x é 2bx menos ax. E veio outro menos ax do outro lado. Né? Esse ax eu vou trocar de lado para a gente conseguir separar quem tem x de quem não tem. Menos ax dá menos 2ax. E aí, bom, dá para você colocar 2 em evidência, dá para você colocar x em evidência. E o próximo passo é simplesmente você isolar esse x, né? Então a gente vai jogar tudo que não tem x aqui para o outro lado e vai descobrir que o x do seu ponto R, certo? Vai ser bzinho sobre... Embaixo vai ficar 2 vezes b menos a. Só que, pela equação da reta, dá até para deixar isso aqui embaixo, né? Só que, pela equação da sua reta, a gente viu que o y vai ser 2b menos a vezes o x. O x a gente acabou de descobrir. Então, o seu y vai ser 2b menos a vezes b sobre 2 vezes b menos a. Que expressão maravilhosa que sobrou aqui pra gente, né? Que coisa incrível. Seu y, portanto, será bzinho vezes aquilo, 2b quadrado menos ab, sobre 2 vezes b menos a. O que significa que o seu ponto R, que é basicamente o que faltava a gente responder esse item A, o ponto R é o ponto que tem x igual a b sobre 2 vezes b menos a, e o y dele é 2b quadrado menos ab sobre 2 vezes b menos a. Opa, conseguimos tudo, hein? Conseguimos o ponto Q, que é esse aqui, o ponto P, que é esse aqui, e o ponto R, que é esse aqui. E bem do jeito que o enunciado tinha pedido. Ele pediu para a gente usar só Bzinho e Azinho nas expressões, nas coordenadas desses 3 pontos. Beleza? Isso responde o nosso item A. No item B, ele pede para você determinar quem são Azinho, Bzinho e Czinho, sabendo que a área do triângulo POR é o dobro da área do triângulo RQ, e que o triângulo APQ inteiro tem área 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro passar para cá as coordenadas que a gente encontrou dos pontos. O ponto P é o ponto menos B sobre A e 0. O ponto Q é o ponto 0B. E o ponto R eu vou copiar aqui porque é outra expressão feia, né? Deixa eu copiar ela inteira, porque é um pouquinho insalubre essa expressão, né? Então estão aqui os 3 pontos. Agora vamos refletir um pouquinho sobre as coisas que o enunciado falou aqui. Ele falou que a área do triângulo APQ é 1 e que a área do triângulo POR é o dobro da área do triângulo ORQ. Bom, mas junto, essas 3 áreas têm que ser igual a 1. Então, 3 áreas, né, do A de cima mais o 2A de baixo, que dá 3A, tudo isso tem que ser igual a 1, o que significa que essa área é 1/3. A área de cima é 1/3, a área de baixo é 2/3. Certo? Muito bem. Então, vamos pensar agora na seguinte coisa, né? Se o ponto O é a origem e o ponto P é o ponto menos B sobre A
0, então esse ponto P está na marcação do eixo X de menos B sobre A. Do 0 até o menos B sobre A, essa distância, que vai ser a base do triângulo grandão, é menos B sobre A. Aí você vai falar, nossa, Vitor, mas como assim a base desse triângulo é negativa? Não é negativa, não. Porque o Azinho é negativo, né? Pensa que o Azinho é o coeficiente angular dessa reta, essa reta está descendo, então o Azinho é um número negativo. Então o sinal de menos que está dentro desse Azinho cancela o sinal de menos que está fora da fração. No final, esse número é positivo. Como ele deveria ser, já que ele representa uma distância, né? Então, pensando no triângulo OPQ, que o enunciado me disse que tem área 1, certo? A gente consegue encontrar uma expressão aqui para essa área. A base do triângulo é menos B sobre A, essa altura é Bzinho. Lembra que o ponto Q fica na marcação de B do eixo Y, né? Como a equação da reta é ax mais B, B é o ponto em que ela cruza o eixo Y. Do 0 até o B, a distância é B. Então, eu vou começar falando o seguinte. Como a área do triângulo OPQ, que é o grandão, é igual a 1, como é que eu escrevo a área de um triângulo? Metade da base vezes a altura. A base desse triângulo é menos B sobre A. E a altura desse triângulo é Bzinho. Então, se eu multiplicar essas frações todas, vai ficar menos B quadrado na parte de cima e 2A na parte de baixo. O que significa que eu tenho, pelo menos, uma expressão que me permite achar o Azinho. Né? Menos B quadrado sobre 2 vai ser o valor do Azinho. Passo o Azinho multiplicando para lá, só o Azinho, sem o 2. Aí você tem que o Azinho é menos B quadrado sobre 2. Guarda essa informação, ela vai ser importante para a gente. É uma relação que a gente pode usar para, né, encontrar o valor de uma letra em função da outra. Agora, você pode mexer com qualquer um dos outros triângulos que você quiser na figura, né? Eu vou mexer no triângulo de cima aqui, esse triângulo RQ, que tem área 1/3, como a gente viu. Esse A é 1/3, que é a área do triângulo de cima. Aí, vamos pensar aqui, né? Eu quero que você enxergue, meio que, se você virar a tua cabeça, talvez você consiga enxergar melhor. Eu queria que você enxergasse para esse triângulo que esse segmento OK é a nossa base. Se eu viro essa situação de lado, certo? Enquanto essa medida aqui vai ser a base do meu triângulo, a altura vai ser a distância que essa base fica do vértice do terceiro vértice, que é o R. Deixa eu grifar aqui esse triângulo para a gente ter certeza do que é que a gente está falando, né? Então, a altura desse triângulo seria a distância da base até o vértice, que é essa medida aqui, ó. Só que essa medida aqui, pessoal, ela é, na verdade, o x do ponto R, não é? Que é a distância que o ponto R fica do eixo Y. Então, olha só, fazer metade de base vezes altura para esse triângulo é fazer metade de Bzinho, que é a base, e a altura é o x do ponto R, que é toda essa coisa aqui, ó. Bzinho sobre 2 vezes Bzinho menos Azinho. Isso tem que ser 1/3. Então, a gente tem que B quadrado sobre 4 vezes B menos A é 1/3. E aí, multiplica isso em cruz, né? Vai ficar 3B quadrado, que é 4 vezes B menos 4 vezes A. Eu já vou distribuir esse 4 aqui. E, veja bem, o Azinho eu já não sei que ele é menos B quadrado sobre 2. Substituir também. Vamos substituir tudo aqui, ó. Então, 4B menos 4 vezes menos B quadrado sobre 2. Agora, presta atenção nessa multiplicação que apareceu aqui. Primeiro, menos com menos dá mais. Segundo, esse 2 pode cortar com aquele 4. Então, a gente tem que 3B quadrado é 4B, e aí você tem mais 2 vezes B quadrado. Ou seja, passa as coisas para cá. 1B quadrado é igual a 4B.
Como esse B não pode ser zero, certo? Claramente essa reta não passa pela origem, então a gente pode cortar um Bzinho de cá com um quadrado de lá. E você finalmente descobre que o Bzinho é igual a 4. Essa é uma informação bastante relevante para esse passo do problema. O seu Azinho, como a gente viu, vai ser menos B quadrado sobre 4. Então é menos 4 ao quadrado sobre 4. Ou menos 4 ao quadrado sobre 4 vai ser 4 ao quadrado sobre... Não, peraí. Sobre 2, né? Ops. Menos B quadrado sobre 2. Então isso é menos 4 ao quadrado sobre 2. 4 ao quadrado é 16, dividido por 2 fica 8. Então A vai ser menos 8. Lindo, estamos avançando bem. E o que a gente vai utilizar para terminar essa questão? Ele não tinha falado que a média, aqui ó, que o coeficiente B é a média do A com o C? E a partir disso a gente tinha descoberto que o C é 2B menos A. Pô, perfeito. Se o C é 2 vezes B menos A, o Czinho vai ser 2 vezes 4 menos 8. Substitui os valores que a gente já achou para o A e para o B. Então, o C vai ser 2 vezes 4, que é 8, menos o menos 8 fica 8 de novo, o C é 16. Isso responde, certo, a todas as perguntas que o enunciado fez no item B, né? Ele perguntou para a gente qual é o valor de B, de A e de C. Então, o Azinho é menos 8, o Bzinho é 4 e o Czinho é 16. Tá bom? Essa questão, ela assusta um pouco porque ela tem um monte de letra, mas perceba que o processo de resolver ela não é muito diferente do que simplesmente utilizar de um jeito organizado as informações que o enunciado deu pra gente. Espero que você tenha gostado da explicação. Até mais.